Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando um pouco mais sobre a parte de polegada fracionária, né? A gente vai estar trabalhando com base numa escala, né? Escala de polegada fracionária e verificando um exemplo, né, de leitura com base nessa relação, né? Bom, aqui a gente tem um exemplo, né, de uma escala que representa justamente uma escala fracionária, né? Se a gente for observar, essa escala ela traz uma relação de 16 divisões, né? Essas divisões elas representam justamente aqui esses valores aqui marcados, né? Então ele parte da relação zero, né, que é justamente essa indicação aqui marcada, até a indicação aqui de 1. Né? Esse 1 representa justamente uma polegada inteira. Né? Então, se a gente observar, essa escala está trazendo a representação de 16 divisões, ou seja, uma polegada inteira, que representa 25,4 milímetros, ela nesse caso ela foi dividida em 16 partes, né? Lembrando sempre o seguinte, né? Por que a relação da polegada fracionária? Né? Se a gente for para algum país que utiliza de fato esse tipo de sistema, ele não trabalha efetivamente com polegada fracionária. A polegada fracionária ela serve como um rearranjo, né, entre as conversões do sistema métrico para o sistema de polegada. Né? Então, são alguns valores, né, que acabam sendo padronizados, né, na comunicação entre os países que utilizam, né, esses dois tipos de sistemas. Então, no caso da polegada fracionária, né, a gente pode chegar até 128 divisões, né, e isso utilizando um paquímetro, mas no caso de uma escala, né, a gente consegue chegar até 16 divisões, né, ou seja, que fica de fácil visualização a olho nu. Né? Então, no caso, aí a polegada é dividida em 16 partes, né, que vocês podem observar. Então, nesse caso, para cada divisão dessa daí, a gente vai ter uma representação de 1/16 de polegada. Né? Ou seja, cada pequena divisão dessa aqui, ela representa 1/16 de polegada. Né? E isso até completar uma polegada inteira, que é essa indicação aqui. E assim sucessivamente. Né? Ou seja, eu posso ter mais de uma polegada, exemplo, 4 polegadas e 1/4. Né, 4 polegadas e 3 oitavos, 2 polegadas e meia, enfim. Nesse caso aqui é só para representar que o valor mínimo, né, que essa escala pode medir é de 1/16 de polegada. Né? Então a gente consegue medir com esse instrumento aí até 1/16 de polegada como o menor valor, né? Ou seja, seria a resolução dele. Né? Vamos observar aqui um exemplo. Né? Se a gente for analisar a marcação, né, aqui desse elemento a ser medido, observa que de propósito eu não coloquei ele do ponto zero, né? Eu coloquei ele aqui um pouco mais para frente, né? Ou seja, ele está pegando desse ponto aqui até chegar aqui em 1 polegada. Né? Então é muito comum cair isso aí em processo seletivo. Né? Então nesse caso aqui ele não está marcando 1 polegada inteira. Né? A gente tem que fazer justamente o desconto dessas duas divisões aqui que não estão sendo contabilizadas como valor, né, desse elemento aqui. Né? Então o que, é que a gente tem que observar? O elemento está pegando na verdade 14 divisões, ou seja, se o total do zero até 1 polegada inteira são 16 divisões, então duas divisões aqui ele não está pegando. Né? Então nesse caso aí ele só está utilizando 14 divisões. Então, como ele está pegando 14 divisões, né, a gente vai ter justamente 14 partes e a gente vai colocar essas 14 partes como base para 16. Né? Ou seja, já que se a gente tiver 16/16, né, a gente vai ter 1 polegada inteira. Né? Então, nesse caso aí, a base ela representa aí o limite de divisões. Então, nesse caso aí, a gente teria 14 por 16, ou seja, 14/16 de polegada. Então, esse aqui já é o valor. Né, já é o valor da peça, só que a gente não encontra o valor sem ele estar simplificado, né? Ou seja, nesse caso aqui ele pode ser simplificado. A gente pode simplificar dividindo por 2, né? Então nesse caso aqui dividindo 14 por 2 vai dar 7, 16 por 2 vai dar 8, o que nos daria 7 oitavos de polegada. E aí a gente finalizaria, né? Já que 7 oitavos eu não tenho como dividir por 2, né? O 7, né? Então não teria como simplificar mais. Né? Então nesse caso aí 14/16 a gente ainda pode simplificar para 7 oitavos. Né? Então nesse caso o valor dessa peça aqui é igual a 7 oitavos. Tá bom? Então não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem?
Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de polegada fracionária, né? Hoje a gente vai estar mostrando mais um exemplo, né? Nesse caso, um exemplo que ultrapassa, né, mais de uma polegada inteira, né? Então aqui vocês podem observar que o elemento que está marcando, ele está passando, na verdade, mais de 2 polegadas, né? E o que é interessante, esse tipo de elemento, quando você for fazer a marcação do mesmo para medir, né, não colocar em uma divisão avulsa, né, uma marcação avulsa, como o caso aqui. Né? É importante que ela fique em um elemento de referência marcado, né? Ou no caso 0, ou 1, ou 2, enfim, que dê para você ter uma relação de fato efetiva sobre o início do elemento. Né? Nesse caso aqui, se a gente for fazer a medição, a gente teria que contar todas as divisões, né? Então, nesse caso, a gente teria 37 divisões, e dessas 37 divisões extrair, né, os valores já em polegada, né, que representam a polegada inteira. Né? No caso, como 16 partes equivale a uma polegada inteira, né? Então a gente teria aí 2 polegadas, né? Ou seja, 16 mais 16 daria 32 divisões, e iria sobrar 5 divisões. Né? Então a gente teria sim como fazer a medição, mas não é o ideal. Interessante é que ele fique marcado em um elemento de referência, como esse caso aqui. Então a gente de fato já vai verificar, né, a quantidade de polegadas inteiras, né, que ele passou. Né? Então nesse caso aqui, se a gente for observar, ele está completando aqui 1 polegada. Né? Então aqui a gente tem 1 polegada. E tem aqui 2 polegadas inteiras. Cuidado para não colocar nenhuma relação com o início. Né? Tem que observar sempre a peça que vai estar sendo medida. É muito comum em seleção cair situações como essa e a pessoa acabar se confundindo. Né? Verificar só o final do elemento e não verificar o início dele, de fato, onde está marcando. Né? Então, nesse caso, a gente já tem 2 polegadas inteiras. Né? E aqui fica só faltando essas outras divisões. Né? Então fica faltando 5 divisões. Então nesse caso a gente já teria 2 polegadas inteiras e soma esse valor com o que está faltando aqui, que é 5 divisões, que na verdade representa 5/16 avos de polegada. Né? Então a gente teria aí como medida final 2 polegadas e 5/16 avos de polegada. Né? O valor em polegada fracionária dessa medida. Né? 2 polegadas inteiras, né? Representando aí do 1 para o 2, 1 polegada, do 2 para o 3, a segunda polegada, né? Então somos 2 e com as 5 divisões, a base é 16, 5/16, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos da parte de metrologia. Hoje a gente vai estar realizando mais uma conversão, né, de polegada fracionária para milímetro, né? Aí no caso a gente vai estar verificando 2 polegadas, né, e 7/8 de polegada, né? E aí nesse caso aqui, como é 2 polegadas inteiras mais 7/8, né, de polegada, a gente utiliza aquela regra, né, de justamente estar isolando a polegada inteira e depois estar calculando a polegada fracionária e somando as duas. Né? No caso, 2 polegadas, a gente já sabe que 1 polegada equivale a 25,4 milímetros. Né? Então nesse caso a gente vai ter 25,4 milímetros vezes 2. Né, que nesse caso aí vai dar 50,8 milímetros, né? Então esse aí é o primeiro valor aí para a gente estar guardando, né, que é justamente 50,8 milímetros, que é a referência para 2 polegadas, né? E aí no outro caso, aqui a gente tem 7/8 de polegada, né? Então significa o quê? Que você pegou a polegada inteira, 25,4 milímetros, dividiu por 8, né, pelo denominador e multiplicou pelo numerador 7. Né? Então você dividiu em 8 partes e está necessitando apenas de 7 partes dessas 8. Né? Então você vai ter 25,4 dividido por 8, né, que vai dar 3,175. Né? Então você vai ter 25,4 dividido por 8, que vai dar igual a 3,175. Né? Então, esse não é o resultado que a gente quer. A gente vai pegar esse 3,175 e fazer o quê? Multiplicar por 7. Né? Que é justamente a gente está querendo juntando, né, 7 partes desse valor aí indicado. Né? Então, 3,175 vezes 7, ele vai dar justamente 22,225. Né? Então, a gente vai ter 22,225 milímetros, que representa aí 7/8. Né? Aí você diz, pô, mas qual é a resposta? A resposta vai ser justamente a soma desses dois valores aí que a gente calculou. 22,225 mais
50,8, né? Então aí isso aí vai dar o nosso valor desejado, né? Então nesse caso aí somando 50,8 mais 22,225, a gente vai ter 73,025 milímetros, né? Então esse é o valor aqui que representa 2 polegadas e 7 oitavos, né? 2/7 de polegada, né? Então esse é o valor aí que nos interessa, né? Se a gente for converter para milímetro, esse é o valor, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo, valeu!